pai foi uma grande referência para mim. A maior referência que eu tive na minha vida foi meu pai. É um homem que me ensinou muito. E eu praticamente já nasci com meu pai na política, né? Quando eu me dei por gente, meu pai já era político e a minha casa sempre cheia de gente do povo, gente da política. A minha casa sempre foi muito movimentada e isso também foi crucial para a minha criação, porque eu fui criado perto das pessoas, de pessoas de todas as origens, de todos os lugares, de todas as idades, pessoas de todas as classes sociais. E isso, sem dúvida alguma, foi muito importante na minha formação. Quando a gente é criança, a gente pensa que o pai da gente é um super-herói. O que eu me lembro muito da minha infância, apesar do esforço que ele fazia, o papai não podia acompanhar a gente no fim de semana, ou mesmo nas atividades do dia a dia, porque a atividade política tomava muito tempo dele. E eu não entendia muito, às vezes, esse distanciamento físico que acontecia. E eu cresci um pouco, comecei a acompanhar mais de perto, comecei a entender. E eu via depoimentos das pessoas, muitas pessoas, olha, moro na casa, foi seu pai que deu, então essa escola aqui foi seu pai que fez. E aí eu fui crescendo, a gente sempre tem uma família muito unida, e eu fui vendo mais de perto a grandeza da sua obra. Percebi que quando ele estava ausente ali da casa, pelo menos fisicamente, ele estava presente em outros locais, fazendo talvez até o papel de pai de outras pessoas. O papai sempre fez questão de criar gente em Maranguape, né? Em todos os momentos da vida da gente morou aqui nessa casa, na Guabiraba. Ele fazia questão disso, porque ele gostava muito da cidade. A gente foi ficando maior, muitas vezes a gente não entendia. Mesmo uma pessoa que criticava ele recebia para conversar, para tentar resolver alguma situação de alguma comunidade. E ele sempre passou isso para a gente, né? Que o senso da política, o senso de quem está na vida pública é de fazer o bem às pessoas. A política é um instrumento de fazer o bem. Isso aqui foi uma coisa que ele sempre deixou muito claro. E um outro ensinamento que ele deixou, esse talvez tenha sido o mais importante de todos. Eu nunca vi meu pai diferenciar uma pessoa pela sua origem, pela sua classe social. Meu pai atendia do mesmo jeito, a pessoa chegasse engravatada até o cidadão que chegasse de chinela japonesa. Isso ele fez questão de passar pra gente a vida toda, né? Isso aí era uma coisa que ele era intransigente com relação ao respeito às pessoas. A trajetória do Átila realmente é o que mais parece com o Pedrinho, por gostar de ouvir as pessoas, por gostar de fazer o bem às pessoas. É o que parece mais com o Pedrinho e ele. Uma curiosidade dele era que meu pai, às vezes, quando ele dava alguma dica, algum conselho, e a gente não queria seguir, rapaz, parecia uma coisa. Era batata. Acontecia quase sempre o que ele dizia. É fruto da experiência, talvez, né? E quando acontecia que a gente ia conversar, ele dizia, ora, rapaz, respeito o Januário, rapaz, respeito o Januário, fazendo referência a uma música do Luiz Gonzaga, né? E aí, depois que eu entrei na política, a figura do meu pai também foi decisiva. Nos conselhos, na parte eleitoral mesmo. Isso foi muito importante, né? Infelizmente, as pessoas viram alguma semelhança e passaram a acreditar em mim, até da forma como acreditavam nele. Uma passagem da minha vida muito marcante. O meu diploma de prefeito, quem entregou foi meu pai. A juíza eleitoral de Maranguape, à época, a doutora Gesília, se não me engano, fez essa deferência. Doutor Pedro, vou dar o diploma para você entregar o Átila. E ele me entregou. Eu podia ter dito milhares de coisas, mas eu me lembro muito bem. Ele entregou o diploma na minha mão, sob uma ovação das pessoas, as pessoas aplaudindo. Ele olhou para mim e disse, seja feliz, meu filho. Ali ele podia me dar milhares de conselhos e ele só me deu um, para eu ser feliz. Eu acho que esse é o objetivo da gente na vida, é ser feliz. Meu pai tinha tido um câncer em 2009, curou-se, e depois de muitos anos, o câncer reincidiu. Foi doloroso demais, porque foi um momento da vida que a gente estava mais próximo, né? Estava conseguindo, tinha mais tempo, e aí a gente teve a notícia, né? A volta do câncer do meu pai foi muito agressiva, muito rápida também. E foi um processo de um sofrimento. Perder um pai, você perde uma parte de si, como se você perdesse um membro, né? Principalmente o meu, que era uma referência muito importante para mim, como é até hoje. O povo de Maranguape foi muito generoso com meu pai. Até mesmo na sua despedida, foi numa terça de carnaval, o papai morreu na segunda de carnaval, e aí a gente estava pronto para sair da Câmara com o cortejo, que é perto do cemitério. E aí chegou o recado, o povo da Guabiraba queria que o cortejo passasse pelo bairro, que é o bairro onde ele morou, uma parte de sua vida, e eu morei a vida toda. Aquela imagem foi uma imagem muito forte para mim, né? Em pleno carnaval, uma multidão nas ruas para se despedir do meu pai. Aquilo, de fato, ajudou a abrandar a nossa dor, porque ali a gente viu que estava cumprida a missão do meu pai em vida, né?